A parada é a seguinte, né? Muita gente fala assim, cara, o alto tem torque, torque elevado das minhas cirurgias, o implante não está descendo. Cara, isso é mega comum, tá? Mas para evitar essa parada, você precisa entender os conceitos da implantodontia guiada. Tá? Porque na hora que vai fazer um credenciamento lá no modelinho, no hands-on, é molezinha, modelo é de resina, né? Quase não tem resistência, né? Então, assim, você vai conseguir descer seu implante ali tranquilamente, tá bom? Eu já vi até caso de não descer implante em modelo de resina, mas é porque às vezes o colega não fez uma fresagem adequada, tá? Então, eu já vi isso várias vezes. Beleza? E para a gente entender isso, a gente tem que entender todo o processo de fresagem, conhecer as nossas ferramentas que nós utilizamos na implantodontia guiada. Vou sempre falar de implantodontia guiada, apesar de a gente fazer cirurgia guiada, mas cirurgia guiada é uma parte da implantodontia guiada, então eu vou sempre falar sobre implantodontia guiada, tá? Cirurgia guiada é apenas um detalhe. Tudo vem antes de um planejamento sobre implantodontia, para a gente ter excelentes resultados. Beleza? Deixa eu botar uma imagem aqui. Estão vendo aí? Estão vendo, né? Tá. Deixa eu botar uma imagem aqui para a gente entender. A gente, implantodontista, é o que a gente procura quando a gente faz implantodontia, assim, sempre quando a gente vai fazer qualquer caso de implante, o que vem primeiramente à cabeça da gente, implantodontista? A gente vai fazer pega um caso para fazer, vai começar a operar, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça na hora de fazer um caso, né? Para a gente ter sucesso naquele caso. Tá? A gente quer que o implante trave, não é mesmo? Tá? Mesmo que ele fique lá, não na posição que você gostaria, que olhou a tomografia lá, né? Não fez planejamento para guiada, não, tá, gente? Mas olhou a tomografia, foi lá, você quer que o implante trave, mesmo que ele não trave na posição correta, tá? Que não faz sentido, né? Não travou na posição correta, você vai tirar e vai tentar refresar. Refresar agora, essa palavra eu nunca ouvi falar. Enfim, você vai preparar novamente, tá? Isso para colocar o implante numa posição ideal, a não ser que tenha ficado muito fora de posição. Mas, eventualmente, fica um pouquinho inclinado para um lado, para o outro, enfim. Aí você quer que o implante trave por conta até do processo de osseointegração, estabilidade primária, essas paradas todas que a gente aprende em curso de pós-graduação em implantodontia. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso aí. Bom, é isso que a gente quer, normalmente isso. E a gente quer um torque, né? Cada empresa trabalha com torque, tá? Enfim, qualquer coisa aí. Empresa, tá? Não vamos entrar também nesse detalhe, qual torque é melhor, qual torque é maior. Então, cada empresa tem uma tecnologia, tem uma geometria de implante, um tratamento de superfície, enfim. Aí vai indicar o torque, dependendo do sistema de implantes, tá? Não faz diferença isso, tá bom? E normalmente que a gente quer isso. Por isso que muitas vezes muitos colegas acabam subfresando. O que é subfresar, gente? É fazer poucos movimentos com a broca. Tá? Tanto no sentido apical de comprimento de dente, né? Quanto nos sentidos laterais. Acontece, né? A gente é mão livre, a gente faz movimentos laterais. Né? Então a gente acaba subfresando, você faz somente às vezes uma perfuração, sente que o osso está macio, pá, e vai lá e você quer travar o implante. Estou errado. Gente, na boa, primeira coisa, estou errado. Senão você perde a cirurgia. Se você não travar o implante, você perde a cirurgia. Ninguém vai perder a cirurgia. Mesmo que o implante fique mal posicionado. Vou beber um pouquinho de água aqui. Beleza. Tá? Só que na implantodontia guiada, na cirurgia guiada, a gente costuma ter um toque mais elevado. Tá? Um toque um pouquinho mais elevado por conta de alguns fatores que o colega, por entrar na cirurgia guiada e não ter esse conhecimento prévio, o implante não desce, né? Ele acha que desceu e não desceu, o torque está elevado, aí ele deixa o implante na posição que ficou com torque elevado, entendeu? E isso, cara, é muito comum. Então você precisa entender de toda a sequência cirúrgica para evitar, para prevenir que isso aconteça e você traçar uma estratégia cirúrgica de tal forma que você evite isso. Eventualmente vai acontecer em alguns momentos. Tá? Mas você já tendo isso na cabeça, olhando o planejamento cirúrgico, entendeu? O posicionamento correto do seu implante, olhando direitinho no planejamento, você já consegue prever isso, tá? E na hora da cirurgia você já tem uma estratégia melhor para trabalhar, tá?
Não é simplesmente botar o guia cirúrgico lá e falar assim, agora eu vou perfurar sem corte é ótimo, né? Eu vou perfurar sem retalho, né? Sem corte não existe, né? Apesar de muita gente ainda insistir que a cirurgia é sem corte. Tá? Gente, por que a gente fala isso? Só um parênteses. Para a gente, dentista, implantodontista, sem corte é uma coisa. Quando a gente fala sem corte, subentende-se que a gente, cirurgião dentista, quando a gente fala sem corte, é sem retalho. Para a gente, cirurgião dentista. Tá? Quando você fala assim para mim, eu fiz uma parada ali sem corte, subentende-se na minha cabeça que um corte é você usar uma lâmina de bisturi. Né? Isso é um termo genérico, mas para a gente fala sem retalho, sem corte. Tá? Para o paciente, sem corte, ele fala que você não vai fazer corte nenhum. Na verdade, você faz. Tá? Com a broca, você faz um corte na gengiva. Então, tudo bem, sem retalho. Gente, eu vou sempre bater nisso, vocês não fazem ideia. Sempre bater. Porque cada vez que eu vejo o pessoal falando sobre implantodontia, cirurgia guiada, cada vez eu vejo a gente falando assim, vamos trabalhar com cirurgia sem corte, sem ponto. Entendeu? Então, assim, eu vou sempre bater nisso. Não adianta. Tá? Ela não é nem sem corte, sem ponto. Tá? Enfim. Aí você vai lá e vai planejar a sua cirurgia. Numa cirurgia convencional, eu tenho que mostrar slide. Se eu não mostrar slide, eu não vou falar. E eu vou dar essa aula com 3 slides. Só. Eu não sou um cara que faz 300 slides, não. Eu faço 3 só. Para vocês entenderem. Deixa eu botar essa parada. Vou esconder isso aqui. Vai para cá. Opa. Deixa essa parada aqui. Tira essa chave aqui. Opa, peraí. Ao vivo, gente. Ao vivo essa parada. Né? Essa parada aqui. Estão conseguindo enxergar aí de boa? Então, né? Tá. Beleza. Né? Numa cirurgia convencional, vou me ater aqui na parada aqui. Numa cirurgia convencional, deixa eu botar aqui mais fácil. Essa imagem aqui é mais fácil da gente entender. Tá? O que a gente faz? Vamos lá. A gente vai lá numa cirurgia convencional, crista óssea, o osso, tá, gente? Só para vocês entenderem, não tem gengiva aqui, não. Deixa eu botar a gengiva, deixa eu ver se a gengiva fica bonitinha. Vou botar uma gengivinha aqui para o pessoal ficar feliz. Né? Numa cirurgia convencional, o que você faz? Lá, retalho bonitinho, nessa região aqui, vou apontar aqui para a galera ver, nessa região aqui, tá vendo? Você faz esse retalho bonitinho e vai lá e começa o processo de fresagem, independente da plataforma do implante, enfim, independente do diâmetro do implante, enfim. Foda-se, separado. Tá? Você vai lá e faz a fresagem convencional. Tranquilo? Dessa forma, vou aumentar aqui. Tá? Você vai lá, pega a sua broquinha, fresa várias vezes. Tá? E você vai acabar fazendo um alvéolo cirúrgico. Gente, eu tudo vou fazer esquema aqui. Tá? Não sei se facilita para vocês, mas assim, facilita muito para mim esses esquemas. Eu tenho um alvéolo cirúrgico, concorda comigo? Tá cheio de sangue, né? Fiz a fresagem aqui. Deixa eu botar ele mais fininho. Para ficar compatível com a broca, né? Opa, não, peraí. Beleza. Você faz a fresagem e você tem seu alvéolo cirúrgico, beleza? Tranquilo? Concordam comigo ou não? Tá, fez seu alvéolo, tá? É preciso, assim, sincero, gente, na boa, é preciso? Não é. Por que não é preciso? Porque a gente é ser humano. A gente, eventualmente, a nossa broquinha, ela vai... Deixa eu botar aqui mais fácil. A nossa broquinha, eventualmente, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Beleza? Na hora da fresagem, eventualmente, a broquinha vai para um lado, ela vai para o outro. Por quê? Porque a gente é ser humano. Escorrega ali na crista óssea, tem um rebordo afilado, né? Você tem que fazer um approach palatino, e aí você acaba modificando principalmente o início da sua fresagem. Então, normalmente, essa região... Gente, eu vou bem sincero, se eu estiver falando alguma cagada, cara, por favor,
Entendeu? Normalmente, o início da alvéola, a gente tem essa posição aqui. Gente, adoro dar essa aula, vocês não fazem ideia. Adoro. Adoro mesmo. Tá? Que isso aí é o que a galera mais reclama da parada. Vou botar aqui vermelhinho. Tá? Normalmente, a gente tem essa situação, né? A gente dá no bom sentido, tá, gente? A gente dá uma arrombada no início do alvéolo, concorda comigo? E depois a gente corrige apicalmente isso. Beleza? Tá? Tranquilo isso aí, né? E a gente, numa sequência, vai fazendo a cirurgia. Por isso que tem aquela parada de quando a gente fala de implantodontia, fala assim, precisa de ter uma estabilidade primária, né? Travamento apical do implante. Por que travamento apical do implante? Porque muitas vezes, gente, eu estou falando isso, assim, muitas vezes o colega implantodontista, até mesmo com mais experiência, acontece isso aqui. Ele vai ter um travamento apical, por quê? Porque às vezes você vai dar uma alargada maior no alvéolo, no início dele, tá? De tal forma que eu não vou ter um travamento ali efetivo. O travamento é apical. Por quê? Porque normalmente a gente corrige apicalmente isso. Dificilmente você vai ter um erro aqui apical. Acontece, mas dificilmente você vai ter um erro apical aqui. Porque se você já errou, acontece. Tá, gente? Não estou falando que vocês erram de propósito. Bom, acontece. Bom, aconteceu comigo, aconteceu com outro colega, acontece. Tá? E o erro é uma parada seguinte, cara. Muitas vezes você nem sabe que está errando. Tá? Você só vai descobrir o erro depois. Tá? Isso não é problema nenhum. O importante é você descobrir essa parada. Tá? Todo mundo aprende assim. Tá? E você vai lá e fresa e fica um pouco alargado aqui. Normalmente é assim. Tá? Normalmente isso acontece. Aí quando você vai instalar seu implante, deixa eu afilar aqui um pouquinho. Quando você vai instalar seu implante, vou tirar a broca daqui. Você vai lá. Caraca. Isso. Pronto. Quando você vai instalar seu implante, a gente observa que a parte que fica em contato mais íntimo com o osso é a parte apical do implante. Por isso que é travamento apical. Tá? É assim que funciona. Beleza? O travamento apical é isso. Tá? Travou. Beleza. Tá? Só que essa parte mais coronal, mais cervical do implante, ela fica em contato, mas ela não tem um contato suficiente para ter torque. E muitas vezes a gente acaba perdendo torque nessa região. Muito comum. Quem nunca foi fazer um implante, não ficou com torque legal, fechei a si mesmo, entendeu? Que eu achei que não deu torque. Enfim, o osso estava muito macio. Pode acontecer várias vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes, sei lá. Bom, isso acontece muito, tá? Quando a gente faz cirurgia mão livre, porque a gente tem limitações, né? Movimento para um lado, movimento para o outro, enfim, tem limitações, tá? Por isso, gente, deixa eu botar uma imagem aqui para vocês entenderem. Por isso que nos sistemas, por exemplo, fica a imagem de um sistema qualquer, tá? Por isso que nos sistemas a gente tem a broca do implante, o implante 4.0, e a broca tem um diâmetro menor. Tem um diâmetro menor, todo mundo sabe disso, né? Por conta você precisa fazer uma subfresagem no sentido de diâmetro, né? Todo mundo sabe que implante é trabalhar com underdrilling, né? Subfresagem no sentido de diâmetro, para a gente poder travar esse implante. Não adianta nada uma broca de 4 para um implante de 4. Se eu tiver qualquer oscilação da minha broca, vai comprometer o meu alvéolo cirúrgico, como mostrei na imagem aqui, e eu acabo, muitas vezes, não tendo travamento. Gente, isso é muito comum. Tá? Muito. Pouco não. Por isso que eu falei que a gente acaba fazendo subfresagem. Faz uma perfuração só, que cada vez que eu... Deixa eu tirar aqui. Cada vez que eu entro com a broca... Cada vez que eu entro com a broca dentro de um alvéolo cirúrgico à mão livre e retiro essa broca, eu acabo
pegando as paredes laterais do meu alvéolo, tá? E isso acaba alargando. Por quê? Como eu falei, a gente faz pequenos movimentos, né? Vem para cá, vem para lá, enfim, acontece isso. Não adianta falar que não faz, porque faz, tá? Faz, enfim, não adianta falar porque faz, tá bom? A gente acaba fazendo pequenos movimentos e abrindo esse alvéolo mais, tá? O que a gente faz é mão livre. O paciente mexe a boca, né? O retalho às vezes não está tão bem feito, a gente precisa afastar, né? A gente treme um pouquinho. Ai, tem uma parada também que acontece. Às vezes o nosso contraângulo não está lá grandes coisas, não é? Bom, enfim. Gente, quem quiser fazer pergunta ao vivo, só chamar aí. Deixa a chamada pronta aí, tá? Que eu chamo aqui. Bom, às vezes eu vou, porque eu estou dando aula no YouTube também, então eu paro um pouquinho aqui para responder a chamada ao vivo, tá? E tem esse movimento aqui, e a gente acaba alargando esse alvéolo. Beleza. Essa é a sua cirurgia mão livre. Você consegue torque na maioria dos casos? Certeza absoluta. Tá? Mas muitas vezes você não consegue torque que você quer, de repente, fazer uma carga, enfim. Né? Acho mais legal de rede social que só mostra o que funciona, né? E eu estou aqui mostrando realmente o que dá BO. Enfim, tá? Dessa forma. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Tá? Então a gente acaba subfresando para a gente poder instalar o implante lá bonitinho na posição, tá? Com torque dentro do limite preconizado pela sua empresa de implantes, tá? Não tem aqui torque melhor ou torque maior. Por isso que há esse tipo de fresagem e isso pode influenciar diretamente no torque. Tá? Aí a gente vai para cirurgia guiada, né? Vamos lá para cirurgia guiada. Pô, o torque é mais elevado em cirurgia guiada. Por que isso acontece? Né? Primeira coisa, você tem que entender como é o processo de cirurgia guiada, tá? De fresagem, para entender, porque muitas vezes o torque é muito elevado. Eu tenho que achar uma imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para a gente entender melhor esse caso. Acho que eu vou achar aqui. Tem muita imagem. Deixa eu ver, acho que eu não vou localizar essa imagem hoje aqui, não. Eita! Ah, achei. Não, isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor. Vou pegar essa imagem aqui e vou jogar aqui embaixo. Para a gente bater um papo hoje sobre cirurgia guiada. Beleza? Vou botar essa imagem. Pronto, vou deixar ela aqui que a gente vai conversar já sobre ela. Tá? Já já a gente conversa sobre essa imagem. Tá? Aí a gente vem para a cirurgia guiada. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente vem para a cirurgia guiada, onde a gente vai utilizar um guia cirúrgico, né? Fazer um planejamento reverso, utilizar um guia cirúrgico, enfim, fazer um monte de coisa. Tá? E a gente vai para o nosso processo de fresagem. Tá? Só que quando a gente vai para a cirurgia guiada, quando a gente faz um credenciamento, o que acontece? Chega lá, olha, esse é um kit cirúrgico, um guia cirúrgico, está aqui apoiado, você tem que fresar. Fresar e instalar o implante. Beleza, tudo bem. A gente vai para um credenciamento para entender de guia cirúrgico. Estou de boa com isso aí, tá? Só que a fresagem na cirurgia guiada, ela é muito diferente da fresagem convencional. Tá? Ela não é diferente, ela precisa ser diferente da fresagem convencional. Por quê? Porque se a gente seguir um conceito de fresagem convencional, digamos assim, de subfresagem, né? No sentido de manipulação do alvéolo cirúrgico, a gente pode ter, de repente, mais subfresagem do que o necessário, e a gente vai acabar tendo um probleminha na hora de descer o implante. Vai dar um torque elevado, entendeu? Você não vai conseguir descer, aí você vai ter que tirar o implante, vai ter que ficar fresando novamente, enfim, só para vocês entenderem. E no início da jornada de quem está fazendo cirurgia guiada, cara, isso é muito comum, mega comum. Então a gente vai entender alguns conceitos para que isso você possa evitar. Beleza? Tá? Então vamos lá. Eu vou lá fazer minha fresagem na cirurgia guiada. Vou pegar aqui essa imagem aqui que eu gosto da parada. Vou deixar ela aqui quietinha.
Não, mais fácil. Pronto. Vou deixar aqui, né? Minha imagem aqui. Beleza, vou deixar aqui. Vou largar um pouquinho ela, só para ficar parecido. Show. Tá? Vou voltar aqui. Pronto. Vou girar aqui um pouquinho. Show. Quando eu vou fazer cirurgia guiada, eu fui lá, planejei meu caso, STL, DICOM, enfim, e fiz a cirurgia, e fiz o planejamento de cirurgia guiada. Beleza. Tá? E vou fazer o meu processo de fresagem convencional. Só que qual que é o grande erro quando o colega vem da cirurgia convencional? É trazer os conceitos de fresagem da cirurgia convencional. Tá? Ah, mas é guiada, é precisa? É. Mas se você trouxer os seus conceitos de fresagem da cirurgia convencional, você vai ter um BO aí no quesito torque. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, quando a gente faz uma cirurgia convencional, você vai lá, fez uma fresagem e acabou. Instalou seu implante, deu torque ou não deu torque, enfim. Beleza. Na cirurgia guiada, se você fizer o mesmo processo de fresagem, você talvez nem desça o implante. Talvez não, fala com certeza. Tá? Em 90% dos casos, você nem vai descer o implante. Por quê? Como eu falei, eu vou tirar a anilha daqui. Deixa eu deixar mais fácil. Como eu falei anteriormente, numa cirurgia convencional, qual é a chance de eu fazer isso aqui? Né, com a broca oscilar. Muito grande, né? Eu oscilo a broca numa cirurgia convencional. Tá? A mãozinha treme, o contraângulo não tá lá essas coisas, né? Dia a dia, né, gente? Não precisa admitir, mas acontece, né? Então, treme, aí vai fazer isso aqui. Beleza. Tá? Deixa eu olhar aqui. Beleza. Bom, e isso acaba interferindo justamente no seu formato do alvéolo. Quando eu tenho um guia cirúrgico e uma anilha, um sistema de implante, seja ele com passador de fresa ou sem passador de fresa, tá? Se eu tenho uma anilha travando aqui, qual é a chance de eu fazer isso aqui com uma anilha travando? Nenhuma, né? Porque a anilha não deixa eu fazer esse movimento. Tá bom? Então, olha a precisão da parada. Você já começa a ter muito mais precisão logo no início da fresagem. Porque se você for fazer uma cirurgia convencional, às vezes logo no início da fresagem, dá uma escorregada, né? Vem para cá, dá uma escorregada, e você dá uma arrombada no alvéolo. Acontece, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Você vai lá, dá uma arrombada no alvéolo. Qual é a chance disso acontecer? Acontece? Sim, desde que você não se atente ao posicionamento do guia. Mas não é assunto para essa aula hoje, não. Vou falar isso sobre outro dia. Tá? Você dificilmente vai fazer esse tipo de movimentação. Movimento vasculares. Né? Laterais. Assim, dificilmente você vai escorregar a broca. Tá? Se você souber admitir os conceitos, dificilmente. A única oscilação que você tem é no sentido apical. Que você precisa entender. Só que, se eu ficar fazendo, se eu entrar só na cirurgia convencional, você foi lá e, na hora que foi acessar o alvéolo, já deu uma arrombada no início, você não quer comprometer seu alvéolo cirúrgico, você quer travamento do implante, você quer torque. Se você quer torque e travamento do implante, então você não pode ficar manipulando muito esse alvéolo, senão você vai arrombar esse alvéolo, né? Quantas vezes estão fazendo cirurgia lá, mão livre, quando começa a fazer, pô, tá bom, não vou fresar mais não, senão o implante não vai travar. Acontece. Né? Isso não é raro. Vai lá, começa o processo de fresagem, né? E para. E vai instalar seu implante. Você quer que o implante trave. Você quer estabilidade. Tá bom? Na cirurgia guiada, você obrigatoriamente, como eu não tenho oscilação nenhuma do implante, perdão, da broca, eu vou ter um alvéolo cirúrgico muito preciso. Tá? Mas muito preciso. Tá? E eu não vou ter esse... Deixa eu aumentar aqui, ver se consegue ver. Pronto. Eu vou ter um alvéolo cirúrgico muito preciso aqui, ó. Eu não vou ter oscilação desse alvéolo. Tá?
Se eu tenho ele muito preciso, o meu implante, essa foi ótima, né? O implante, ele entra arrochado, né? Aí todo mundo quer, né? Porra, vai dar torque. Por quê? Num primeiro momento, que eu falei hoje, quando eu tenho o alvéolo todo arrombado aqui, no início, eu botei aqui, ó, né? Vou botar pra cá, né? Eu só tenho, muitas vezes, o travamento do implante no sentido apical, tá? No sentido apical. Por quê? Porque logo no início do alvéolo a gente deu uma arrombada. É claro que eu estou exacerbando aqui, tá? Mas deu uma arrombadinha. Acontece. No caso da guiada, eu não tenho esse arrombamento de alvéolo inicial. Então, meu implante vai entrar mais justo. Por que ele entra mais justo? Justamente com essa foto que eu botei logo no início aqui. Eu estou botando só um exemplo de um sistema. Tá? Por exemplo, a minha broca é de 3,8, mas o meu implante é de 4. Ou seja, é conceito de implante. Toda broca que você tiver de implante, ela vai ter um diâmetro menor do que o de implante. Por quê? Porque leva-se em consideração que pode ter alguma irregularidade, assim, possa ter alguma irregularidade no alvéolo. Por isso que as brocas têm diâmetro menor. Ah, mas isso não é novidade para vocês. Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso. Ah, nenhuma novidade. Tá bom? Por isso, para compensar possíveis oscilações, que é muito comum. A gente não erra preparo? A gente não bota um preparo muitas vezes. Vamos pegar um molar inferior aí. Às vezes a mesial ou a distal fica mais inclinada, né? Ou o preparo de vocês é 100% angulação certinha. A gente sabe que não. Por quê? A gente tem variações, né? A mão varia, né? Cada profissional trabalha de uma forma. E com implante não seria diferente, tá? Então, por isso que as brocas têm um diâmetro menor, tá? Para compensar isso. Só que como na guiada eu tenho muita estabilidade na fresagem, mega estabilidade na fresagem, meu implante desce arrochado. E muitas vezes você vai ter um torque elevado. Por quê? Porque o implante, ele vai descer, né? O torque vai apertando ali contra as paredes, né? Um contato íntimo com a parede, é o famoso imbricamento, né? Só que dependendo do osso, velho, tu não desce. Tá? Por exemplo, aqui está o planejamento de um implante. Consegue enxergar aí, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dele aqui melhor. Aqui eu tenho um planejamento de um implante. Esse foi um caso até de um colega, tá? Que deu BO. Vou pegar aqui essa imagem. Tem um planejamento de um implante aqui. Pronto. Deixa eu ver. Aula ao vivo. Pronto. Isso aqui é o planejamento de um implante numa região de osso tipo 1. Vocês, implantodontistas, já viram essa imagem centenas de vezes, sabem que isso aqui é cortical e cortical. Osso o quê? Duro de roer. Mandíbula. Entendeu? É fácil descer em cortical? Não é. É fácil descer em medular. Às vezes também não é, né? Mas cortical é mais difícil. Né? O que vocês acham se o torque vai ser levado no caso desse, se você subfresar? Né? Descer o implante aqui, ele vai descer arrochando o cortical até, né? Ele tem medular, mas grande parte do implante está em contato com o cortical. Olha a vantagem do planejamento, gente. Numa tomografia que vem somente da radiologia, vocês não conseguem ter essa noção. Na boa. Nenhuma. Você só sabe que é osso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ou tipo infinito, que eu falo. Aquele osso esponja. Né? Enfim. Tá? Isso aqui você vai ter trabalho para descer. Por quê? Vai descer no osso duro. O osso de cortical é tipo 1, mas de medular é tipo 4, mas eu tenho mais contato. E eu tenho um alvéolo cirúrgico muito justo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer nesses casos? Obrigatoriamente. A gente precisa, obrigatoriamente, fazer movimentos com a broca. A gente precisa, obrigatoriamente, fazer movimentos com a broca para a gente... tá vendo que a anilha está aqui, ó?
para a gente, primeiro, remover todo o tecido ali de dentro, tecido ósseo, tecido gengival, né, que muita gente quer fazer sem gengiva, sem corte, né, tá? E, de certa forma, fazer uma sobrefresagem, porque a cirurgia guiada ela já é de subfresagem por natureza. Gravem isso que eu estou falando aí. Escreve aí nos comentários e dá print da tela. Cirurgia guiada, vou falar bem devagar. Cirurgia guiada é uma técnica de subfresagem por conceito, por natureza. Tá? Por quê? Subfresagem, porque eu não tenho quase nenhuma oscilação da minha broca durante o processo de fresagem. Então, já é de subfresagem no sentido de diâmetro do implante. Gravou? Isso? Olha, escreve nos comentários aí. Ou grava até. Tá? Então, se eu não fizer esses movimentos, eu não consigo... Não que eu não consiga, eu vou fazer um alvéolo cirúrgico bem legal. Vou mostrar depois a conformidade do alvéolo, a conformação do alvéolo. Eu não vou conseguir fazer descer esse implante dependendo do tipo de osso. Tá? Não consigo. De maneira alguma. Então, eu preciso, por isso que a gente fala, a gente precisa fazer movimentos de amplitude longa por dois motivos. Primeiro, para tentar abrir esse alvéolo melhor. Tá? Porra, Max, mas torque alto, e aí? Aí vem aquela velha dúvida. Pô, vai dar trabalho. Aquela velha história. Você prefere um implante bem posicionado, mesmo que dê um trabalho na fresagem, ou você prefere um implante mal posicionado? Deixa aí com você, tá? Eu já tenho a minha resposta. E vários alunos, vários colegas também já têm a resposta dele. Tá? Planejamento, previsão e previsibilidade. Tá? Então, a gente faz movimentos longos, de tal forma que a gente consiga, de certa forma, aumentar esse diâmetro do alvéolo, que a gente consiga descer esse implante. É claro que vai depender do seu planejamento. Se eu pego um caso como esse aqui, eu sei que eu preciso fazer uma mega sobrefresagem. Tá? Entrar com máscara de rosca, estratégia cirúrgica previamente à cirurgia. Estratégia cirúrgica definida previamente no planejamento cirúrgico. Estratégia cirúrgica definida previamente olhando todos os exames necessários, STL, DICOM, entendeu? Centro de planejamento. Sacou? Tá? Só com a tomo não vai dar. Entendeu? Quer dizer, você vai instalar o implante, tá? Mas será que vai ficar na posição do jeito que você quer? Entendeu? Ou deseja. Querer uma coisa, desejar é outra, né? Aquela história toda, né? Eu quero que fique nessa posição, eu desejo, ó, um beijo fica na posição, mas às vezes não fica. Né? Com a guiada é a melhor forma de ter um implante na posição correta, que vai definir todo o resto do seu trabalho. Tamanho de transmucoso, próteses, parafusada cimentada, vai definir tudo. Tá? Então, a gente precisa fazer esses tipos de movimento. Tá? Por isso que a importância do planejamento digital, tá? Porque a gente precisa definir uma estratégia cirúrgica. Você já define a estratégia cirúrgica à mão livre. Você pega a mão livre lá, uma tomografia, vou trabalhar com implante que tal, vou fresar tanto, vou instalar tanto, vou fazer retalho tal, vou botar cicatrizador, não, agora não vou botar cicatrizador não, porque não deu torque, enfim. Tá? Então, é cada um com a sua estratégia. Eu prefiro trabalhar com essa estratégia. Tá? Feito isso, sapega o implante. Tá bom? Entendeu? Eventualmente, você vai ter, em grande parte dos seus casos, com certeza vai ter torque mais alto. Tá? Com certeza, não se preocupem com isso. Tá? Mas assim, você dominando o tempo, você acaba nem tendo mais. Você já olha um planejamento, já sente ali. Ai, tem uma parada muito legal que outro dia eu ouvi de um colega. Entendeu? Ele falou assim mesmo para mim. Max, eu com a cirurgia guiada, eu consegui ter mais sensibilidade na hora de fresar. O que acontece? Notar a dureza do osso. Sacou? Porque às vezes a mão livre ali que está oscilando, a gente não tem essa noção. Tem, é claro, a noção na hora de fazer rompimento de cortical, claro. Mas até na hora de descer o implante, porque às vezes aqui, né,
Claro que esse caso aqui é um caso muito específico, né? Aqui você vai pegar cortical, cortical, mas às vezes no posicionamento do implante, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para a gente entender melhor. Essa aqui é legal de entender. Tá? Por exemplo, talvez, olhando uma tomografia, fosse colocar esse implante aqui, esse implante mais vestibularizado, né? Porque quando a gente olha a tomografia, eu gosto sempre de essa imagem aqui, muitas vezes, é assim, muitas vezes você planeja não implante nessa posição, você vai lá e planeja, você olha uma tomografia que faz a medida, muitas vezes você joga o implante mais para cá, mais para vestibular, né? Inclina um cadinho. Por quê? Para quê? Para que eu faço isso? Muitas vezes a mão livre, né? Eu faço isso a mão livre justamente para pegar mais osso medular, né? Só que muitas vezes você compromete o planejamento do implante. E quando a gente tem um planejamento digital, cirúrgico, aí sim, o implante fica na posição, né, planejado, e a gente observa que ele tem um contato íntimo com o osso mais duro. Aí isso interfere diretamente na fresagem. Se eu for olhar somente a parte de tomografia, claro que eu quero escolher colocar um implante em um osso mais macio, teoricamente, claro que eu quero torque, entendeu? Mas é que me dê menos trabalho na hora da fresagem, tá? Normalmente eu quero isso, mas no planejamento cirúrgico muda completamente. E aqui você define a sua estratégia de fresagem. Sacou? Parada aí? Ficou claro? Dúvidas? Pessoal, só lembrando, hein? Link tá na bio aí, tá nos comentários. Semana da implantodontia sem erro. Dia 23 a 27 de janeiro. Né? Que a gente vai ter novamente essa semana de implantodontia sem erro. Tranquilo? Tá? Então, é prestar atenção justamente nisso. E a grande vantagem é que a gente tem tudo isso pré-definido num planejamento cirúrgico digital. Tá? A gente sabe, o implante é nessa posição, tá? Beleza. Então, a gente sabe que a gente tem que traçar uma estratégia de fresagem diferente, entendeu? É claro que a gente sempre procura um osso mais macio, mas muitas vezes o nosso posicionamento do implante não fica ideal. Tá? O planejamento digital é justamente por conta disso, tá? E, cara, olha que legal essa imagem aqui. Eu adoro essa imagem. Tá? Cara, isso aqui normalmente bota em vermelho, amarelo, vermelho. Tá? Normalmente, deixa eu ver se eu consigo. A galera tá olhando de lado, não sei. Essa imagem é uma imagem mais elíptica. Tá? Mais elíptica. O que é isso? Normalmente, o início do nosso alvéolo cirúrgico, quando a gente faz a mão livre, é claro que aqui eu estou dando uma exacerbada, mas assim, a gente tem um formato não tão preciso, tá? Porque foi o que eu falei. A broca mexe para um lado, mexe para o outro, né? Digamos assim, né? A broquinha vem para cá, a broquinha vem para lá, vai para vestibular, vai para lingual. Por quê? Logo no início da fresagem pode ocorrer esse tipo de oscilação, tá? Então, normalmente, se a gente olhar, a gente tem esse formato inicial de alvéolo. Com a cirurgia guiada, o nosso alvéolo, gente, ele é altamente preciso. Por isso que eu recomendo, é uma recomendação, tá? Dos colegas. Eu quero fazer não sei o quê, quero fazer um caso, meu primeiro caso, o que você me recomenda? Fazer fechado? Cara, eu recomendo, no primeiro caso de vocês, todos, primeiro só. Tá? Depois, se quiser fazer nos outros, aí vai depender de casal. Velho, faz aberto. Faz retalho. Olha o alvéolo. É algum problema fazer retalho? Algum problema para vocês? É difícil fazer retalho? Um premolar superior? É difícil? Não é, né? É um pouco. Tá? É um pouco. Então, é mais fácil vocês fazerem o retalho e olharem para o alvéolo cirúrgico ali, na primeira cirurgia guiada de vocês. A primeira. Entendeu? Justamente para olhar como é que fica o alvéolo cirúrgico, entendeu? Pra certinho o posicionamento do implante. Vocês já olham isso na cirurgia mão livre? Né? Vocês olham lá o alvéolo bonitinho, o implante posicionado. O que te impede de olhar na cirurgia guiada?
Com o tempo, você vai evoluindo, dependendo do sistema de implantes também, né? Tem sistema de implantes que obrigatoriamente você precisa fazer algum tipo de retalho, né? Sistema de cirurgia guiada, não sistema de implantes. Tem alguns kits de cirurgia guiada que obrigatoriamente você precisa fazer um retalho. Aí sim você faz alguns casos sem, entendeu? Mas assim, de primeira, vai lá, porra, faz o alvéolo cirúrgico, entendeu? Faz o retalho, óleo, entendeu? Comprova o que você está fazendo, entendeu? E bota o implante na posição correta. É muito mais fácil. Você leva 2 minutos para fazer um retalho, às vezes. Nem isso. Tá anestesiado mesmo. Sacou? Tá parado? Pessoal,